Olá pessoal, eu sou o professor Nailson Pinheiro, e a partir de agora a gente vai dar início a um assunto que é bastante importante. Vamos lá, em história é importante que a gente saiba, que a gente entenda que em história diversos acontecimentos, diversos processos históricos, diversos fenômenos, eles vão marcar não só aquele tempo, mas eles vão marcar também futuramente. Então, assim, é importante que a gente conheça, que a gente entenda e que a gente reflita sobre esses acontecimentos. Então, um desses acontecimentos que marcou bastante a história da humanidade foi o imperialismo, né? Imperialismo. Que processo é esse? Imperialismo que aconteceu no século XIX. Século XIX. E o imperialismo ele vai se caracterizar pela expansão territorial de países da Europa, né? Mas, sobretudo, ele vai se caracterizar mais ainda pelo domínio desses países da Europa por países da África e da Ásia. Esses países da Europa, eles vão se expandir territorialmente e vão dominar algumas regiões da África e da Ásia especialmente, além da Oceania. Ok, então vamos lá. É importante que a gente entenda o contexto do imperialismo, né? Então vamos lá, vou anotar aqui para vocês o contexto do imperialismo. Contexto do imperialismo. Vou colocar aqui 3 pontos que são importantes nesse contexto. Primeiro ponto, Segunda Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial. Segundo ponto, aumento populacional. Aumento populacional. E o terceiro ponto aqui, importante nesse contexto, é a concentração de capitais. Concentração de capitais. Olha só, eu coloquei esses 3 pontos aqui, mas vocês vão observar na apostila que eu entreguei para vocês. E a partir da leitura que vocês vão fazer, vocês vão conseguir compreender melhor. Então vamos lá. Nessa primeira questão aqui desse contexto, a segunda revolução industrial vai se caracterizar, sobretudo, pela expansão e desenvolvimento do capitalismo. Então, nesse momento aqui da segunda revolução industrial, vão ter destaque para algumas tecnologias que serão tecnologias consideradas tecnologias inovadoras, né? Como, por exemplo, vou destacar aqui o telégrafo, vou destacar aqui a criação dos motores a vapor, a criação dos automóveis, desenvolvimento da tecnologia que vai possibilitar a criação dos automóveis. Também nesse contexto aí vai estar a criação das primeiras ferrovias e o desenvolvimento também dessas ferrovias, dos trens com o seu maquinário por meio de motor a vapor. Então vai ser uma dessas características dessa tecnologia da segunda revolução industrial, né? Mas também tem uma outra coisa aqui que vai se caracterizar, que é os novos modos de produção, como o Fordismo e o Taylorismo, né?
E esses modos de produção, eles vão se caracterizar principalmente por proporcionar uma engrenagem na produção de uma forma bastante acelerada, né? As pessoas passam a ser meio que máquinas, né? Literalmente máquinas humanas, e elas passam a se trabalhar de uma forma muito mais acelerada. Então, essas características aí do contexto do imperialismo são características que são marcantes. Ok, mas uma outra característica desse contexto aí, ela vai ser importante para a gente entender toda essa configuração desse cenário aí por volta do século XIX. Não esqueça, todos esses acontecimentos do imperialismo, eles vão se dar no século XIX, mas especialmente a partir da segunda metade do século XIX. Então vamos lá. Na segunda Revolução Industrial, muitas cidades da Europa, principalmente as capitais, vou dar aqui um exemplo, Londres, exemplo Londres, lá na Inglaterra, ou então Paris, lá na França, foram cidades que elas cresceram muito e se tornaram cidades industrializadas. Então, nessas principais cidades, vai ter um aumento das tecnologias, né? O aumento da oferta de emprego, e muitas pessoas vão migrar para essas cidades para trabalhar, né? E essas cidades vão acabar experimentando o que é chamada de explosão demográfica. O que é que vem a ser essa explosão demográfica? É o aumento populacional, né? Muita gente passa a morar naquela cidade. Aquela cidade que até então estava com, por exemplo, 1.000 moradores, né? Então 5.000 moradores. Ela passa a ter 10.000, 15.000, 20.000, enfim, uma explosão demográfica considerável. Beleza, mas o que tem mais aí também? Esse item 3 aqui, ó. Esse item 3 aqui, que é um item bastante importante. A concentração de capitais. E o que é que vem ser essa concentração de capitais? Bom, então, com o objetivo de aumentar a demanda de lucros, né, esses países da Europa, elas precisavam de uma mão de obra, né, maior, elas precisavam de territórios, né, e também elas precisavam controlar cada vez mais, né, o número das etapas do processo de produção. Beleza. Então, o que importava para eles, para a economia, para eles que eu falo, para os empresários, né, para o setor econômico, para a economia desses países que estavam no processo do imperialismo, o que importava era o lucro. Então, eles buscavam, como por exemplo, combater a concorrência. Um exemplo aqui, né? Outras empresas, elas faziam realizações no intuito de fundir, de juntar as suas empresas, né? E se fundiam com empresas menores e assim teriam mais poder, seriam mais competitivas comparadas com aquelas outras empresas, né? Que seriam as, digamos, empresas rivais. Então, todo esse processo aí vai dar origem a três questões aí. Vai dar origem aos holdings, vamos lá, holdings, vai dar origem aos trusts, os trusts, e vai dar origem também aos cartéis. Os cartéis, até hoje em dia a gente ouve falar muito. Então vamos lá, o que vem a ser os holdings?
Os holdings são aquelas empresas que elas vão estar ramificadas não só em apenas um setor. Por exemplo, é uma empresa que vai trabalhar, digamos, no setor alimentício. Essa empresa também ela pode trabalhar no setor, por exemplo, metalúrgico, ou, por exemplo, ela pode trabalhar no setor farmacêutico, né? Então, é uma empresa que ela vai trabalhar em diversos ramos, né? Ela vai, digamos assim, que abocanhar todos os setores da economia. Agora, uma outra característica também que vai se destacar é os trusts. Os trusts, ele vai se marcar por uma empresa que ela vai, digamos, dominar toda a etapa de produção. Como é isso? Por exemplo, uma empresa que ela trabalha no setor de produção de papel. Essa empresa, além de produzir o papel, ela também vai trabalhar comprando, por exemplo, a área de uma área florestal aí, que tem as árvores que vão produzir o papel. Então ela vai dominar toda aquela etapa de produção. Beleza? Agora, além disso, tem uma outra questão aí. Os cartéis. Os cartéis vão iniciar nesse processo do movimento imperialista. Que os cartéis vão se caracterizar por empresas que elas vão juntar, né, uma quantidade de empresas aqui. Elas vão se juntar para dominar o mercado, para dominar e ter maior lucratividade naquele mercado que ela está atuando, né? Então, assim, os cartéis, até hoje em dia existem, mas elas são bastante combatidas, porque é considerada um processo ilegal. Ok, então assim, nesse cenário do imperialismo, né, todo esse contexto aqui que eu descrevi, esses três principais contextos, segundo a Revolução Industrial, aumento populacional e a concentração de capitais, elas vão meio que ser todo um cenário, né, que vão demonstrar aquele processo do imperialismo. Ok, mas tem mais uma outra coisa aí que vai entrar nessa jogada. Eu vou apagar aqui e eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, o imperialismo ele vai se marcar por ter também, digamos, um momento que é trágico, é um momento muito feio, digamos assim, né, na história da humanidade. É quando vai acontecer a partilha da África. Então, vamos lá, vou colocar aqui. A partilha da África. Nossa, como isso aconteceu? Como assim a partilha da África? A África é um continente, vamos pensar. A África não é um país. A África é um grande continente. Vou mais ou menos aqui assim. Ou vou ampliar aqui esse mapa demonstrativo. Olha só, vocês vão observar nessa apostila que eu dei para vocês. Então, só estou demonstrando aqui, né? Mas vocês vão poder observar nessa apostila que eu dei para vocês. Então, assim, a África é um grande continente. Ok. O continente com a sua maior parte considerável, digamos que 90% da sua população é constituída por pessoas negras, pessoas de peles negras. Aqui na Europa, põe aqui mais ou menos a Europa,
eles, em sua maioria, pessoas de pele branca, se consideram superiores aos africanos de pele negra, né? Beleza. Então, nesse processo do imperialismo, eles estão precisando de mão de obra barata, estão precisando de território, estão precisando de expandir esse território. Então, um dos primeiros olhares dos europeus foi para o continente africano. Vamos partilhar o continente africano, como se, por exemplo, como se por um acaso o continente africano tivesse disponível, né? Bora lá chegar e bora partilhar, dividir. Pensa, vamos imaginar aqui uma divisão assim. Passar umas linhas aqui, fazer essa divisão. Olha, essa área vai ser minha aqui, Inglaterra. A França, que é outro país poderoso lá na Europa, essa área aqui vai ser minha. Portugal, por sua vez, que já havia colonizado, né, Moçambique, um exemplo, Moçambique e Angola, falar, não, essas áreas aqui são minhas. Portugal. E vamos lá. Ainda tem mais alguns países que vão entrar no jogo, como por exemplo, vamos colocar aqui Bélgica, Inglaterra, África do Sul. Vamos colocar mais aqui Itália. Então vamos só, olha só isso. África é um grande continente. África é um continente que tem uma multiplicidade de povos, uma multiplicidade de etnias, povos com línguas diversas, com culturas diversas. Então vamos lá. Digamos aqui que tenha o povo Iorubá, que vai estar nessa região aqui. Imagine só, essa região em que vive o povo Iorubá, ele vai ficar agora sob domínio da Inglaterra, da França, de um outro país aqui europeu, entendeu? Então imagine o problema que vai ser para a diversidade cultural desses povos. É um verdadeiro desrespeito, não é isso? Um verdadeiro desrespeito à diversidade cultural desses povos. Ok, só que quando os europeus chegaram e começaram esse processo de partilha, eles não queriam saber se esses povos era isso ou era aquilo. Não, resolveram fazer essa partilha, essa divisão, né? De uma forma bastante autoritária, digamos assim. Então vamos lá. O contexto, é importante a gente entender o contexto e os antecedentes dessa partilha da África. Olha só, nesse contexto está o acirramento da concorrência econômica entre as potências europeias, principalmente França e Inglaterra, que eram os países que até então, naquele momento, estavam dominando economicamente a Europa, né? Eram as grandes potências mundiais daquela época e elas rivalizavam o mundo. A Inglaterra rivalizava com a França para ver quem tinha hegemonia econômica no mundo. Uma outra coisa, unificação da Itália e Alemanha, que vai acontecer lá por volta de 1870. E esses países, a Itália e a Alemanha, eles vão adentrar nesse processo de corrida do imperialista. Vamos lá. Não esqueçam que também um dos nomes dados ao processo do imperialismo é o neocolonialismo. Vamos lá, não esqueçam. O colonialismo ele vai acontecer no momento das grandes navegações, lá por volta do século XV e século XVI. Ok? Quais foram as nações, eu pergunto para vocês, quais foram as nações que nesse cenário do período do colonialismo, das grandes navegações, eles se destacaram? Então vamos lá, vou perguntar para vocês. Alguém sabe responder? Vamos lá, não esqueçam. Portugal e Espanha são esses países que se destacam nesse processo. Agora, no neocolonialismo, que já é esse cenário do imperialismo,
Esses países da Europa, principalmente dois aqui, Inglaterra e França, eles vão se ter mais destaque. Ok, então, lembrando, lá no colonialismo, alguns países como Portugal e Espanha estavam com o Estado-nação formado, né? Já se tornaram uma nação e adentraram nesse processo de colonização. Outros países já vão ser muito tarde, é o caso da Itália e da Alemanha, que só vai acontecer por volta de 1870. Então, quando eles se formalizam enquanto um país, uma nação, melhor falando, um Estado-nação, e nesse processo de imperialismo eles vão se adentrar para competir, para ter os seus territórios, né? Querem conquistar novos territórios e entram nesse jogo aqui, na disputa do continente africano. Beleza? Então, digamos assim, nesse contexto de partilha da África, ainda tem mais uma outra coisa que vai se caracterizar: a necessidade de mercados consumidores, matérias-primas e mão de obras baratas, né? Então, assim, uma mão de obra que poderia produzir a um custo muito baixo, então seria bastante lucrativo, né, para a economia desses países europeus. Ok, uma outra coisa que vai também estar explicando aqui, vai estar no contexto da partilha da África, olha só, são as teorias e justificativas ideológicas, que são, a gente pode considerar a eugenia, o darwinismo social, o branqueamento e a missão civilizatória. Vamos lá. Os europeus se consideravam, né, os europeus, em sua maioria branco, se consideravam os privilegiados, né, os que iam dotados de superioridade, dotados de civilização. Então a gente vai para a África também para civilizar, né? A gente vai para a África para embranquecer a África, né? Por quê? Porque a raça, até então raça, né? Essa ideia de raça que é muito trabalhada naquele contexto, a raça negra, ela poderia ser considerada inferior à branca. Então, mais uma explicação também para essa partilha da África, né? A gente vai, enquanto os europeus civilizados, adentrar na África e civilizar, levar nossos missionários, levar nosso conhecimento, nossa indústria para essas regiões, né? Olha só que eles não chegavam assim, nossa, a gente vai chegar com muita harmonia, a gente vai lá fazer essa partilha. Não é bem isso. É um processo que foi conflituoso, um processo que teve resistência, né? Mas, infelizmente, quem era o mais fraco nesse processo aí eram os africanos. Beleza. Então, assim, essa partilha da África, ela vai ser formalizada na Conferência de Berlim, né? A Conferência de Berlim, né, com o objetivo de proporcionar maior equilíbrio a essas nações que estão nesse processo de expansão, de conquista de territórios para a África, e acalmar os ânimos também, né? Vai acontecer o processo lá na Conferência de Berlim, onde os países vão estar reunidos, né? Os representantes desses países vão estar reunidos, isso em 1885, e eles começam a estabelecer regras que são regras que vão determinar como é que vai ser feito esse processo de ocupação do continente africano. Beleza? Então, nessa conferência vai ser estabelecido algumas medidas, como, por exemplo, livre navegação e comércio na Bacia do Congo. Bacia do Congo, que é uma importante área ali, uma área estratégica, que ela vai ficar sob domínio da Bélgica, do rei Leopoldo II, olha só.
Direito de uma nação europeia de ocupar um território africano mediante comunicação às demais nações, né? Então, assim, para evitar aqueles conflitos, eu quero essa parte, eu quero essa outra parte, eu quero essa outra parte aqui, então bora entrar em consenso, que parte, qual país vai ficar, para evitar esses conflitos. Mas antes é preciso informar, é preciso comunicar para não haver conflitos generalizados, apesar de ter. O reconhecimento do Estado Livre do Congo como propriedade de Leopoldo II da Bélgica. Olha só, isso daí é mais uma das etapas assim que foi horrorosas, digamos assim, bastante horrorosas. Por quê? O rei Leopoldo II, que é o chefe de Estado da Bélgica, ele se achava no direito de ter uma propriedade, que é um Estado que era como a sua propriedade. E a partir daquela região ali do Congo, houve mortes generalizadas, houve mutilações, houve um verdadeiro genocídio, porque a população, grande parte dessa população da Bélgica, ela foi dizimada. Ela foi dizimada por meio de uma medida que eu poderia dizer assim, bastante violenta mesmo. Então, assim, algumas pessoas, né, ou melhor, eu diria assim, que grande parte da população, ela deveria trabalhar, ela deveria produzir e tinha uma cota de produção. Se porventura essa cota ela não fosse cumprida, eles poderiam ser severamente punidos de uma forma bastante violenta, como por exemplo a mutilação por meio de cortar as mãos, cortar os pés dessas pessoas. Imaginam só que quanta violência, quanta brutalidade. Então vamos lá. Um dos outros itens aqui estabelecido na Conferência de Berlim foi o direitos especiais aos missionários europeus em território africano. Esses missionários iam adentrar lá no território africano, então eles precisavam de segurança, eles precisavam, a gente vai levar a religião que prevalece lá na Europa, então é importante que a gente tenha segurança para evitar uma violência a esses missionários. Então vamos lá, agora eu vou falar, só reforçar um pouquinho sobre as atrocidades no Congo belga. Gente, só lembrando que assim, esse é um contexto, né, que ele é amplo da gente estudar em apenas uma aula. Então vai ter outras aulas que a gente vai se adentrar nesse assunto. Então, o assunto é importante para conhecer, porque mais tarde vem a Primeira Guerra Mundial e seguidamente a Segunda Guerra Mundial. Então é um processo que uma coisa vai explicando um pouco o outro acontecimento adiante, tá bom? Então assim, é um pouco mais longo. Então vamos lá. Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa atrocidade do Congo belga, né? Então assim, essas atrocidades elas foram documentadas principalmente no período de 1885 a 1908. Pense esse período aqui, registro dessas atrocidades. Lá no Estado Livre do Congo, que na época essa região
era uma colônia de domínio da Bélgica, sob liderança do rei Leopoldo II, como eu falei anteriormente. Então, essas atrocidades, elas foram particularmente associadas com as políticas de trabalho usadas para coletar, borracha natural para exportação. E nesse processo aconteceu o que eu falei há pouco, de mutilação, os membros dessas pessoas que iam trabalhar e tinham essa cota de produção e que não conseguiam chegar nessa cota estabelecida, elas eram mutiladas, cortavam as mãos, cortavam os pés dessas pessoas, ou eram fuziladas. Então, lá na região do Congo, com o tempo a população começou a diminuir não só em decorrência dessa violência, mas também em decorrência das doenças, em decorrência da fome, e a população do Congo, ela passa a minguar, ela passa a diminuir de forma considerável. A taxa de natalidade, ela também decai, passa a nascer menos pessoas. Então, assim, esse processo aqui, que vai de 1825 a 1908, que está aqui no contexto do imperialismo, ela só vai se dar visibilidade, vai chegar aos conhecimentos de outras nações, conhecimento da comunidade internacional já no processo final, que vão lá denunciar todas essas atrocidades que estão acontecendo lá no Congo. Beleza. Então, uma das coisas que era falada, para dar justificativa a esse processo todo, de conquista lá do território do Congo e domínio sobre esse território, era chamado, olha só, missão civilizatória. Missão civilizatória. Missão civilizatória. Nossa, que isso? Então, o que vem a ser essa civilizatória, missão, civilizatória? É uma missão dada pelo governo belga que eles consideravam, na verdade, prestem sua atenção, eles consideravam como civilizatória aos olhos dos europeus, mas aos olhos dos africanos, na verdade é uma verdadeira brutalidade, uma verdadeira violência. Missão de chegar naquela região e civilizar aquela região, mas na verdade o que estava acontecendo era um processo de violência, um processo de brutalidade, um processo de dominação daquela região de forma brutal, de forma desumana. Ok, então assim, na apostila que eu entreguei a vocês, tem algumas imagens aqui que a gente vai analisar. Tem duas imagens aqui. Uma que vocês vão poder observar, que é uma criança que ela teve a sua mão mutilada, a sua mão amputada. E uma outra imagem que vai ser um compilado de imagens, com várias imagens de pessoas que foram mutiladas. Pensem, pessoas que elas foram violentadas, para que o governo lá da Bélgica conseguisse lucrar, que a coroa belga conseguisse lucrar, que a economia belga conseguisse lucrar. Pense. Então vamos lá, é um processo assim bastante violento. Isso. Agora a gente vai falar de uma outra etapa aí desse processo do imperialismo. O neocolonialismo na Ásia e na Índia. Não esqueçam, que eu falei aqui mais sobre a África, mas o imperialismo ele vai se dar. Não esquecendo, o imperialismo ele vai se dar. A África vai se dar na Ásia e vai se dar na Oceania.
mas principalmente África e Ásia, ok? Já chegaram a me perguntar assim, professor, e a América nesse contexto? E a América Latina nesse contexto? Por que não fez parte do processo do imperialismo? Bom, a América Latina é uma outra história, né? Até então, nesse período, a maioria dos estados que compunham a América Latina, elas já eram independentes e elas tinham mais relações até então, já nesse contexto, mais relações com os Estados Unidos, que já começa a galgar posição importante, posição privilegiada, já começa a se destacar como uma grande nação econômica, que também mais tarde vai disputar com esses países. Não vamos esquecer. Eu falei especialmente nesse contexto de imperialismo, nações europeias, principalmente França e Inglaterra. Mas não vamos esquecer que também tem outras nações aí que vão disputar, que é os Estados Unidos e o Japão, tá na Ásia. Beleza? Mas vamos lá aqui agora, África e Ásia. Bom, na Ásia, continente que vai ser cobiçado também por essas nações europeias. Elas, principalmente a Índia, olha só, principalmente a Índia, que ela é cobiçada desde o período das grandes navegações. Veja só, desde o período das grandes navegações, a Índia era cobiçada. Lá no período da grande navegação, vamos voltar lá para o século XV, quem mirava os olhos bastante lá para a Índia era Portugal. Não foi à toa que chegaram até aqui ao Brasil. Mirando na Índia, chegaram no Brasil. Ok, isso é uma parte da história que ficou lá no século XVI, né? No entanto, nesse processo agora do imperialismo, quem vai voltar seus olhos sobre a Índia vai ser a Inglaterra, que até então é grande potência econômica da Europa e é grande potência mundial, grande potência econômica mundial, naquele contexto do imperialismo, é a Inglaterra. Beleza. Então, por meio lá da coroa britânica, né, a coroa britânica começa a interferir cada vez mais em toda a cadeia econômica lá da Índia. E começa a haver uns conflitos de alianças com Marajás, com os príncipes e governantes indianos, e eles aos poucos começam a ocupar áreas, territórios da Índia, até transformarem o território indiano, que é chamado de território hindu, no grande protetorado britânico, né? E uma das estratégias para tomar a Índia foi através do mercado consumidor de tecidos ingleses, né? Como foi que eles fizeram isso? Os ingleses passaram a taxar, né, os produtos indianos, e assim ficava difícil, né, os produtos indianos competir com os produtos ingleses, porque os produtos indianos acabaram se tornando produtos muito caros, né? E essa estratégia aí dos ingleses vai acabar tornando os produtos, como eu falei, caros, produtos indianos, né? Os produtos ingleses se tornam caros e se tornam um tanto que nessa balança aí os produtos ingleses se tornam mais baratos, mais atraentes. Beleza? Outro ponto de interesse dos ingleses sobre a Índia era a produção de algodão, transformando o país em um fornecedor de matéria-prima e um consumidor de manufaturados, né? E a soma desses fatores levou à falência de diversas empresas indianas e a queda na produção de alimentos. Olha só, a situação foi tão crítica, foi tão complicada, que isso vai provocar queda na produção de alimento, vai provocar o aumento do desemprego e, sobretudo, o aumento da fome também, né? Então, por volta da segunda metade do século XIX, olha só esses números:
cerca de 15, olha só, 15 milhões de indianos chegaram a morrer, né, de fome. Então é um número muito alto, é um número assustador. Então, muito dessa situação que está acontecendo na Índia é em decorrência desse processo de exploração, né? Processo de domínio, no caso, domínio britânico sobre a região. Agora vamos lá, né? Falando aqui sobre África, Ásia, mais especialmente agora sobre a Ásia, né? Então, eu falei da Índia. Agora eu vou falar da China. A China, vamos lá pessoal. A China, ela era uma grande produtora de seda. Então a China se destacou, desde a Idade Média ela vai se destacar como uma grande produtora de seda, né? Só que além disso, ela não produz só seda, ela produz como, por exemplo, porcelana, ela produz chá. Então, os britânicos passam a comprar cada vez números consideráveis, por exemplo, de produtos como chá, né? Por volta de 12.700 toneladas de chá foram compradas pela coroa britânica em 1830, e alguns itens que vai alcançar bons preços, esses itens vão alcançar bons preços dentro do comércio europeu, beleza? Porém, olha só, os britânicos, os europeus estavam interessados nesses produtos chineses, né? Principalmente os ingleses, né? Porém, os chineses não estavam tão interessados nesses produtos europeus, né? É uma balança aqui que pende aí, não está de forma equilibrada, beleza? Porém, um produto em particular, ele parece despertar o interesse dos chineses. Que produto é esse, pessoal? Alguém sabe me dizer que produto é esse? Então vamos lá. Um produto que ele vai causar um vício e vai deixar a população chinesa viciada. Esse produto vai causar uma dependência química. Que produto é esse? Esse produto é o ópio. Então, os comerciantes britânicos, eles passam a traficar para a China ganhando muito lucro. E o governo chinês, por sua vez, ele vai proibir o tráfico de ópio e vai levar a coroa britânica a lançar a mão da sua força militar. Vejam só essa estratégia do governo britânico para conseguir fazer com que o ópio seja comprado, né? Vai tornar aquela população viciada, porque o ópio é um entorpecente, o ópio é um narcótico. Aquelas pessoas viciadas num produto e elas querem consumir. O governo chinês, por sua vez, quer se desfazer, porque percebe que é uma estratégia de dominação britânica. Isso vai acabar gerando um conflito com a coroa britânica que vai acabar causando, melhor dizendo, a guerra do ópio futuramente. Então olha só pessoal, todo esse cenário aí que eu expliquei para vocês é um cenário assim mostrado meio que de forma resumida, procurando contextualizar todos esses acontecimentos desse processo aqui que é maior, o processo do imperialismo, né? Que vai acontecer nos finais do século XIX, segunda metade do século XIX, e vai até as primeiras décadas do século XX. Então assim, como eu falei anteriormente, história é importante que a gente conheça,
que a gente reflita, que nós analisamos os fatos, porque no período do imperialismo foi uma página que a gente poderia considerar uma página meio que violenta, meio que assustadora, né? E que infelizmente no caminhar desse processo a gente vai observar mais tarde, lá por volta da Primeira Guerra Mundial, os conflitos que vão ser mais violentos, mais assustadores. Então, de antemão é isso. A gente vai continuar essa aula falando um pouco mais detalhado sobre esse processo do imperialismo já nas outras aulas. Então é isso e até a próxima.